Uau, que apresentação, né? Fiquei com mais responsabilidades. Obrigada. Gente, boa tarde, uma alegria estar aqui. Quando a Mari me convidou para falar, né, para palestrar aqui para vocês sobre saúde, eu sempre fico muito feliz. Porque Rudolf Steiner uma vez falou assim, que o professor cura e o médico educa. Então, toda vez que alguém da área da saúde tem a oportunidade de vir falar de como o nosso corpo funciona, como o corpo de vocês funciona, é muito prazeroso, porque quanto mais informações nós temos sobre nós mesmos, sobre quem nós somos, como é a nossa anatomia, como é a nossa fisiologia, como é a complexidade biológica do nosso corpo, mais poder nós temos de escolhas. Então, quanto mais informações, mais nós temos capacidade de optar por um caminho ou por outro. Seja em questões simples, como por exemplo, escolher um escaldapés, usar ou não drogas, ter um comportamento alimentar ou social, mas como também dentro de uma decisão um pouco mais complexa, na frente de um médico, por exemplo, perante um procedimento que vocês estão vendo que não está sendo, o coração aperta, né? A gente fala, nossa, isso daí será que é a melhor opção para mim? Será que esse médico está falando a melhor opção para mim? Então, estar aqui falando e podendo contribuir com o conhecimento de vocês sobre como vocês funcionam é muito, muito legal. Eu acabei de chegar de viagem, estou um pouco ansiosa. Eu queria propor para vocês uma atividade, pode ser? Não sei se vocês se propõem a ficar um pouquinho em pé, quero que a gente se palpe um pouco, eu relaxo, vocês também. É uma coisa que eu falo muito para minhas pacientes em consultório. Eu quero que vocês fechem um pouquinho os olhos e observem um pouco como que está assim, o corpo de vocês. Se vocês puderem soltar as mãos ao lado do corpo. Fazer uma respiração um pouco mais profunda. Que essa respiração, ela encha o pulmão de vocês. Que vocês consigam expandir essas costelas. E a primeira coisa que eu quero que vocês observam é os dentes. A língua. Queria que vocês afastassem um pouquinho os dentes. Que ficasse uma leve distância entre eles. Agora perceba como isso mudou a tensão, a dor, a pressão. Agora escaneie um pouquinho os lábios. Deixe os lábios um pouquinho soltos, fofinhos, sem pressão. Agora escaneia como que ficou o pescoço, o peso dos braços, somente jogando atenção para os lábios, para os dentes e para a boca. Agora eu quero que vocês sintam a pressão dos ombros, as mãos inquietas, o coração agitado, que vocês consigam inspirar pelo nariz, expandindo o seu tórax e soltar o ar pela boca. Faça isso mais uma vez. Enche os pulmões de ar. Solte o ar pela boca. Sente que a perna começa a ficar um pouco mais relaxada e o corpo também. Com os olhos fechados, volte os olhos para baixo e lentamente abra os olhos. Agora eu quero que vocês abrem a boca assim um pouco grandão e sente as tensões que a gente tem aqui. Eu gosto também do exercício da dona língua, né, Mari? A dona língua acorda. Gente, que tensão, né? Pra que tudo isso, né? A gente vai morder o vizinho de tanta tensão que nós temos. Você viu que importante que é isso? Principalmente dirigindo, que eu acabei de vir. A gente na Dutra, né? Chegou a quebrar o dente. Então, quero convidar vocês mais vezes. Só para se fechar o olho, e se acalmar, sentir a boca. As tensões que nós temos embaixo da língua. Porque aqui embaixo da nossa garganta mora uma pessoa muito especial, a tireoide. E quando a gente tem essa galera aqui em cima muito tensa, a gente complica um pouco a vida da nossa tireoide. Nós temos que entender que todo o nosso corpo se move. Adorei seu bocejo.
Quando a gente respira um pouquinho a calma, isso é uma resposta do seu sistema nervoso autonômico. Você relaxa e você busca um padrão respiratório diferente. Então, o bocejo é um jeito do seu corpo captar um pouco mais de ar. Então, você está precisando fazer um pouquinho mais dessas respirações mais profundas. Seu cérebro pediu um pouco mais de oxigênio. Então, a gente tem a tendência de bocejar a fim de trazer um pouquinho mais de oxigênio para esse corpo. Tá? O vídeo agora vocês podem sentar. E é gostoso, né, gente, a gente sentir. Obrigada, né? E foi muito bonito porque rolou um clima, assim, né? Como as coisas fluíram agora entre nós. E esse carinha aqui, que é a tireoide, é uma pessoa muito importante quando a gente fala de fertilidade, tanto nos homens quanto nas mulheres. E eu falo que a face não é só uma face, não são só músculos. Por aqui percorre 10 pares de nervos cranianos. Esses 10 pares de nervos cranianos, eles têm esse nome porque eles saem direto do crânio. E o cara mais famoso aqui são as ramas trigeminais. Então, nós mentimos com a fala, mas nós não mentimos com as expressões. Porque eles saem de uma área do cérebro chamada hipocampo. O hipocampo é uma área das nossas emoções mais profundas. Então, nós mentimos porque a fala passa pela essa parte do córtex frontal e pré-frontal, que é a consciência. Então, antes de falar, a gente para, pensa e fala. Agora, as expressões não. Elas saem de áreas que você não passa pelo seu consciente. Você simplesmente se expressa. Então, a nossa face, ela carrega muita tensão de coisas que a gente não fala, mas a gente está aqui, ó, mastigando, guardando, pensando, se expressando. Então, o máximo de vezes que vocês puderem, de passar a mão na face, sentir, mexer com a dor na língua, que é esse grande assoalho que manda aqui para o que acontece na tireoide, vai ser muito, muito importante, porque traz esse momento de organização, de relaxamento, de se conectar com as nossas tensões e com as nossas emoções, né? Quantos papéis a gente assume na vida onde as nossas emoções nunca se expressam? Então, em algum momento, conecte com o seu corpo, conecte com essas emoções, tá? Já dá uma relaxada, né? Bom, meu nome é Loriane Mauruto, eu sou osteopata. Eu tenho estudado os últimos anos, assim, principalmente a saúde da mulher e a pediatria. E hoje eu vou falar sobre a jornada biológica da mulher, construindo uma saúde hormonal e reprodutiva. Ontem eu conheci o companheiro da Mari e foi bem legal, foi uma conversa rápida, mas foi muito interessante, que ele comentou brevemente sobre essa jornada do casal, de olhar para a fertilidade, né? E ele trouxe uma fala muito linda e muito interessante de como a jornada da mulher é bem diferente da jornada do homem, né? Desde os exames, que do homem é um pouco mais simples, a mulher é invasivo, e contraste, e anestesia, e sangramos por 3 dias, né? Então, realmente, quando a gente fala da jornada biológica do casal, a gente também vai ter que pontuar e colocar nessa balança a complexidade da jornada biológica da mulher. Porque realmente nós somos mais complexas. Quando o homem produz diariamente a espermogênese, né, o metabolismo do homem, a santa testosterona, meu Deus, como é bom esse hormônio, né? Que faz com que o seu ciclo hormonal seja cortisol, testosterona. E nós passamos por vários lugares do corpo para poder construir uma jornada biológica. E sim, quando a mulher e o casal, né, assim, e o homem entram nessa percepção de descobrir esse caminho fértil, realmente o caminho do homem é um pouco mais simples, né? E essa diferença da jornada biológica dos dois, ela é nítida em vários momentos. E eu acho que quando o casal começa a olhar para essa questão, que é a questão reprodutiva, acho que entra-se também um pouco, vocês ganham um pouco mais de empatia um pelo outro, né? Porque você começa a compreender o quanto a mulher é mais complexa e quanto a jornada biológica do homem ela é um pouco mais linear, né? Então, quando a gente fala na jornada da mulher, nós vamos lembrar de que ela começa ali no fim da fase da infância, né? 8, 9 anos, começa o aparecimento dos brotos mamários e 2 anos do broto mamário começa tem-se a marca, a data da menarca, né, que é o primeiro ciclo menstrual. Mas muitas coisas acontecem para que esse primeiro ciclo menstrual aconteça,
A mulher caminha por anos, né? Isso acontece entre 12 anos, 11 anos no Brasil. E a mulher torna-se apta mesmo a ser fértil aos 18 anos, 19, onde ela entra no pico de fertilidade até os 29, 30 anos. Então, lá dos 11, 12, onde a mulher teve, assim, o seu primeiro eixo hormonal formado, né? Pituitária, hipófise, tireoide, suprarrenais, ovários. É um eixo bem complexo, ele começa aqui. Então, onde ele inicia a formação dele aos 11, 12 anos e ela já consegue menstruar, mas onde ela torna-se realmente apta na sua potência, do ciclo hormonal completo e também de um corpo apto para gestar, que esse pico acontece aos 19 anos. Então, é um caminho que nós percorremos entre a primeira menstruação e ter o nosso eixo hormonal e físico corporal até esse momento de perfeita aptidão. E depois nós vamos fazer um caminho também, um caminho longo, que é chamado pré-menopausa, onde nós começamos a diminuir, a ter quedas hormonais. E ele ocorre quase por 10 anos, inicia-se assim aos 39, 36, vai até os 46, 47, 50, onde a mulher vai diminuindo esse eixo hormonal, esses picos, essas comunicações, essas adaptações anatômicas, até realmente ela pausar o seu ciclo menstrual. Então, para vocês entenderem o quão complexo é e o caminho de anos que o corpo precisa para que tanto o eixo hormonal quanto o eixo físico, músculo esquelético, anatômico, trompas, ovários estarem no lugar certo e ela realmente se tornar apta a isso. Então, quando um osteopata vê vocês, é isso que nós vemos. Basicamente, né, eu quero trazer a complexidade do que é esses órgãos e quando nós falamos dele, nós temos que entender que eles têm essa posição porque eles se ligam em estruturas, né? Só para deixar bem claro aqui, esse aqui é o ossinho do pubis, aquele lá de trás é o ossinho do sacro, esse cara aqui grandão é a bexiga que deita sobre o pubis e esse lindo aqui é o útero que se sobrepõe sobre a bexiga, descendo posterior no canal vaginal até aqui, ó. Esse é o útero. Lembra que a Nina falou que o útero tem uma extensão dele que vai até a lombar, e é verdade. São chamados ligamentos uterosacrais, são grandes lâminas. Tudo que o útero faz, o sacro faz. Eles têm duas lâminas, uma direita e a outra esquerda, tá vendo? Ó? Onde ele pega todo o osso sacral. Então, todas as dores intermitentes que vocês têm na região mais baixa da lombar se chama sacro. E esse sacro vai se comunicar diariamente, 24 horas, por toda a sua vida, com a sua região lombar, tá? É por isso que a dor crônica está muito associada às disfunções menstruais. Porque um útero que está aderido, um útero que está muito grande, um útero que se edemaceia muito, ele vai estar se comunicando com dor e mecanicamente com a sua lombar baixa, que é com o seu sacro. E assim, é muito complicado, né? Porque a mulher, para ela ter esse ciclo biológico, ela se inflama semanalmente. Cada semana a gente tem um pico inflamatório. Então, realmente, nós convivemos com dores semanais, tá? Para a gente menstruar, a gente perde uma camada do nosso útero. Então, pensa que você tem um órgão, ele se descama. Isso é inflamatório, seu nível de inflamação vai lá em cima e isso é dolorido. Para a mulher, por exemplo, ovular, ela tem uma tromba que sai daqui pertinho do útero, ela anda porque ela se comunica quimicamente com o ovário dá um monte de sinal químico, a trompa vem, vai até o ovário, engloba o ovário e ajuda a trazer o ovócito. Então, esses movimentos também exigem que não tenhamos aderências, que nossos intestinos funcionam bem, porque o intestino está totalmente ali em cima e por trás, né? O reto, ele desce por aqui, ó, nós evacuamos aqui por trás do útero. Então, assim, nós temos inflamações semanais. Cada semana a gente está vivendo um pico inflamatório, onde a gente tem um órgão expulsando um óvulo ou a gente tem um órgão expulsando um endométrio. Né? Eu acho que por isso que nós somos seres tão complexos e doloridos. Então, sim, faz muito parte da rotina da mulher administrar picos inflamatórios. Por isso que a alimentação é algo tão importante, não dá para negligenciar. Modelar níveis de estresse é tão importante, não dá para negligenciar na nossa vida. E o nosso humor. Gente, quem está sangrando, quem tem dor, quem tem picos inflamatórios, vai ter oscilação de humor.
oscilação de comportamento. Por isso que conviver com uma mulher é algo tão complexo, é biológico. E essa é uma outra visão, onde a gente entende que esses órgãos não flutuam, né? Eles têm uma parede, uma profundidade, nós somos seres tridimensionais. Então, esse é as grandes lâminas pélvicas, para vocês entenderem o quanto esses órgãos que se movem, e se movem muito, se comunicam com a nossa estrutura músculo-esquelética. Por isso, 85% da população mundial tem dor lombar, ou vai ter um dia. Porque nós temos que entender que a relação visceral, ela é muito profunda com a nossa estrutura músculo-esquelética. Para o nosso coração estar nessa posição, ele tem ligamentos, como se fossem teias de aranha, que fixa ele nas nossas costelas, nas nossas vértebras e nos vizinhos, no pulmão. Que para o útero estar deitado sobre a bexiga, ele tem ligamentos que fixa ele no púbis, ligamentos que fixa ele lá atrás, no sacro, e ligamentos que também que o intestino passam atrás. Então, o nosso corpo é puro movimento. As nossas vísceras são músculos que se movimentam e elas precisam estar livres. Livres do quê? De aderências e de inflamações. Toda vez que eu bebo e tenho uma ressaca, eu inflamei o meu fígado. Como que o fígado se cicatriza? Tecido gorduroso. Toda vez que eu estou doente, tomo um pico de remédios, de processos anti-inflamatórios, antibióticos, quem metaboliza é o meu fígado. Como ele se cicatriza? Com gordura, tecido gorduroso. Por isso que muitas mulheres que tomam anti-inflamatórios de uso contínuo, como por exemplo para tratamento de fibromialgia, podem desenvolver aquela capinha esteatose hepática, tá? E muitas vezes cirrose medicamentosa, ok? Então nós temos que entender que nossas vísceras, elas estão presentes sim, e elas se inflamam sim. Isso gera uma série de repercussões, sejam elas dores crônicas, sejam elas doenças e sejam elas também assim um complicador para a nossa potência vital e de fertilidade. Então vamos lá. Falar sobre mulher, né, e ciclo menstrual, a gente entende que a gente vive numa sociedade complicada, com muitos padrões e muitos preconceitos mesmo, né? Então, a mulher, existe desodorante vaginal, sabonete íntimo, você tem que esconder esse sangue, que é algo tão normal e biológico, né? E muitas vezes a área da saúde também negligencia um sinal de saúde tão importante, que é como é o seu ciclo menstrual. Como ele se comporta? Ele é um ciclo menstrual normal, saudável? Ou ele é um ciclo menstrual disfuncional e já é um sinal de que as coisas não estão indo muito bem? Então, em 2015, foi revisto um parecer no Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia, um parecer que pela primeira vez foi escrito em 2006, onde foi avaliada a menstruação de meninas e adolescentes, para eles começarem a ter parâmetros, o que é um ciclo menstrual normal e saudável e o que não é um ciclo menstrual não normal e que não seja saudável, ou que são esses sintomas que possam gerar doenças futuras na saúde da mulher. Então, assim, 2015, né, mulher existe desde sempre. Então, para a gente ter um pouco de consciência, o quanto um sinal e sintoma tão importante é tão negligenciado, inclusive, né, pela medicina. Então, o que traz esse parecer? Ele fala assim: e aí, qual o seu nome, como você está, qual é a sua dor, você menstrua? Tornar essa pergunta normal numa anamnese de uma mulher. Como que é o seu ciclo menstrual? Quantos dias você menstrua? Ah, tem mês que é 15, tem mês que é 28, tem mês que é 45. Gente, que é um sinal sobre a saúde da mulher do que saber como os ciclos funcionam. Quantas informações estão nisso? Como que é o sangue, como que não é o sangue, tem dor associada todo o ciclo menstrual, tem mulheres que passam mal todo o ciclo menstrual, tem adolescentes que têm o maior índice de absenteísmo por causa dos ciclos menstruais, elas deixam de frequentar a escola, as mulheres deixam de frequentar o trabalho, né? Tem mulheres que vão parar no hospital por causa de um ciclo menstrual. Então, esse parecer trouxe para a área médica a importância de incluir a anamnese e realmente investigar a saúde da mulher.
para ser uma informação muito banal, né? Mas isso tem uma profundidade muito grande sobre como que nós devemos assim nos preocupar com esse assunto e normalizar a saúde menstrual como um sinal vital da saúde. Porque quando a gente fala que uma adolescente hoje, quando ela menstrua, ela tem tanta dor que ela falta escola e ela frequenta consultórios médicos e o tratamento ainda é o anticoncepcional, é muito complexo, né? Que uma coisa que a gente sabe que o uso precoce tem vários tipos de consequências. É óbvio que existem casos e tem casos, os medicamentos estão aí para ser melhor utilizados, né? Tem adolescentes que hoje já estão fazendo, já está sendo prescrito mais o exame de endometriose para investigar mais, e por ser uma adolescente, muitos exames não são feitos, né? É um início de uma vida, da jornada biológica, onde tem muitos problemas de preconceitos, de falta de como conversar com essa adolescente, começar a entender como que esse período fértil, né? Quando a gente fala em fertilidade de uma mulher de 35, primeira coisa que eu pergunto, quem era você aos 15? Né? Como que começou essa sua saúde biológica da fertilidade quando você era adolescente? Porque quando a gente é adolescente, a gente já começa a ter um ciclo menstrual disfuncional, isso vai se reverberar muito na idade que vocês estão hoje, de quem é você hoje dentro do seu período fértil. Então, estudar as adolescentes, a saúde, não negligenciar os sintomas, levar realmente a sério, não normalizar as cólicas, as disfunções, as hemorragias, as dores, a baixa vitalidade, o absenteísmo, é algo muito importante que a gente realmente tem que prestar atenção, porque é esse momento da janela da fertilidade que a gente vai estar colhendo um histórico, né? A próxima, por favor. Então, agora os estudos estão começando a priorizar e a padronizar a avaliação nesse público, que é também a investigação de aderências, endometrioses, não negligenciar tanto esse sintoma, para que a gente preserve a vida fértil e biológica dessa criança, né? Dessa adolescente. Próximo. Aqui eu trouxe alguns artigos que quando a gente fala em alterações, assim, a maioria das mulheres relatam que elas sempre tiveram dores associadas aos ciclos menstruais, que é o que a gente chama de dismenorreia. Então, é um assunto que está sendo mais estudado, né? E está sendo visto também que a cólica menstrual, ela é uma dor crônica, assim como uma fibromialgia, porém ela é uma dor aguda e incapacitante, diferente da fibromialgia. E essa dor crônica, aguda e incapacitante ao longo da vida das mulheres tem alterado o metabolismo cerebral. Então, o que esse estudo traz? É um estudo feito na China, onde foi feito tomografias em mulheres que relataram dismenorreia ao longo da vida e foi observado uma alteração metabólica no córtex frontal, pré-orbital e pré-frontal, essa área aqui, onde o funcionamento metabólico era diferente e as imagens se mostravam mais densas nessas mulheres. Diferente em estudos, por exemplo, de mulheres que tinham fibromialgia. Então, a dor crônica ao longo da vida da mulher não só altera o metabolismo, a evolução da sua jornada biológica, mas também o seu metabolismo cerebral. Então, são pessoas mais suscetíveis a sensibilidades a dores, onde tem picos inflamatórios maiores. São mulheres que formam mais aderências viscerais, porque todo o ciclo menstrual, o pico inflamatório é tão grande que você começa a ter respostas de aderências inflamatórias em vários órgãos, tá? Inclusive da sua percepção do metabolismo cerebral. Aí, para que a gente consiga ter assim um caminho, né, mais saudável, para que a gente chegue na idade fértil assim, com mais potência e também uma janela para compreender as dificuldades que a gente enfrenta, o pessoal também tem descoberto e está estudando alguns outros fatores que influenciam nessa alteração hormonal desse ciclo. Então, quando a gente fala que para a gente ciclar e ter um período ovulatório, né, de qualidade, a gente vai ter uma ação hipófise,
tireoide, suprarrenais e ovários. Só que daí foi observado também que ao longo dessa história, alguns outros fatores vêm contribuindo para a capacidade desses receptores hormonais. Então hoje eles têm trazido muito sobre os disruptores endócrinos. Já ouviram falar sobre eles? Eles são chamados de hormônios alienígenas, né? Porque eles são substâncias da natureza ou substâncias químicas que têm uma entrada muito parecida com o receptor de estrogênio. Então, sabe quando você tem um carro antigo, você consegue abrir um carro com a sua chave, abrir um outro carro? Não sei se vocês são dessa época, tipo abrir um Fusca, abrir um Gol, quando você vê não é o seu carro. O disruptor endócrino, ele é esse carinha. Ele vai ligar no receptor do estrogênio, porém ele não é um estrogênio verdadeiro, mas ele consegue ligar. E ele pode aumentar a permeabilidade do estrogênio, ele pode diminuir a sua comunicação com o estrogênio e ele pode danificar esses receptores. E esses disruptores endócrinos são encontrados no bisfenol e nos fitalatos, que são aquelas substâncias que compõem os plásticos, principalmente os utensílios. Eles também são bem comuns em produtos de estética, shampoo, produto químico, principalmente os plásticos, tá? Ele libera um pouco mais quando eles são aquecidos, então plásticos aquecidos, seja esquentar comida no micro-ondas, seja tomar café num copo plástico, seja garrafinhas de água que ficam lá no carro e esquentam. Então esse bisfenol e esses fitatos são liberados e quando uma mulher ingere, ela pode se ligar. Isso também acontece com os homens, eles vão estar fazendo essa ligação, tá? E o que isso se reverbera? Alterações, tá? Possíveis alterações hormonais em crianças e adolescentes. Depois, alterações dos ciclos ovarianos, aumenta o índice de endometriose, aumenta o índice de próstatas, tá bom? Porque ele vai danificar, aumentar ou prejudicar a recepção do estrogênio no corpo. Então, quando a gente olha para tudo isso, é importante a gente compreender a complexidade do caminho que o nosso corpo faz, dessa maturidade, desde a nossa primeira menstruação até a nossa menopausa, onde nós temos um circuito todo, né, que está envolvido. Então, quando eu falo para vocês se conectarem com as tensões da face, porque a face também ela tem um carinho muito especial que é o nervo vago. Já ouviram falar no nervo vago? Hoje o nervo vago está mais conhecido, né? Até em algumas outras, quando fala assim, traumas infantis, níveis de estresse. Porque o nervo vago, ele é a cadeia neural que comunica as nossas vísceras. Então eu sempre brinco que o cérebro percorre a nossa medula espinhal, através dessa medula. E na parte anterior nós temos uma cadeia visceral autonômica, tá? Que controla batimento cardíaco, frequência cardíaca, motilidade do intestino, o quanto as nossas glândulas liberam hormônios. Essa cadeia autonômica ela passa mais nas vias anteriores. Então, quando você palpa a sua face, você vai estar comunicando com essas vias autonômicas que faz uma relação com áreas emocionais. Por isso, se eu estou no estresse, batimento cardíaco muda, motilidade intestinal muda, liberação gástrica muda, porque essas vias elas saem desses centros emocionais e percorrem as nossas vísceras, ok? Então, por isso, quando a gente está num estado de estresse, seja ele de luta ou folga, a maioria das nossas relações não é dor na lombar, são alterações viscerais. Ou eu tenho uma dor no estômago, ou eu tenho uma diarreia, ou eu tenho uma constipação, ou a minha garganta tranca. Então, são essas relações viscerais com o nosso sistema emocional. O grande cara que faz essa comunicação é o tal do vago, tá? E os últimos estudos também trazem que esse nervo vago chega até a área pélvica. Então, até o útero, até a pelve feminina. Então, por isso, quando a gente fala de mediar níveis de estresse, a gente também está falando de que o estresse, essas alterações inflamatórias, elas também vão percorrer a forma com que esse útero se comunica. O que é esse útero que se comunica?
O nosso útero é um órgão que tem muita informação, né? Muitas redes vasculares e neurais. Então, por exemplo, quando nós vamos menstruar, ele tem um edema e depois ele precisa se contrair, que é assim que a gente solta a nossa camada, que é o endométrio, é através de movimentos internos uterinos. Por isso que nós sentimos cólica, porque ele realmente se contrai, ele se move. E ele também se move muito, por exemplo, numa relação sexual. O canal da vagina tem mais ou menos uns 5 a 7 centímetros, tá? E o pênis, vamos pensar um bom pênis, vai ter um pouco mais que 5 ou 7 centímetros. Então a gente tem que entender que essa vagina, né, que está se comunicando com esse colo desse útero na relação, ele já vai ser empurrado para cima, tá? E quando o útero é empurrado para cima na relação, como que estão as vísceras que envolvem ele superiormente? Eu estou constipada? Eu estou inflamada? Eu tenho constipações crônicas? Meu intestino não funciona bem? É um intestino rígido e parado? Então imagine esse útero se movendo para cima, tá? Se vocês digitarem lá no YouTube, assim, relação sexual, tomografia, uma universidade da Inglaterra, que eles são ricos, né? Eles têm tempo para isso. Tem vários estudos, gente, de tomografia de relação sexual. Então é muito legal, porque você vê o quanto a vagina e o útero se move para cima. É em torno de uns 10 centímetros a sensação. E essas vísceras todas balançam e a imagem traz isso acontecendo até mais ou menos no nosso diafragma, tá? Então essa relação de quantas nossas vísceras precisam estar móveis, precisam estar livres, cheia de sangue, cheia de energia, é uma realidade mecânica, né? Por isso que muitas vezes nós temos dor na relação, dependendo da posição, porque depende o quanto esse canal vaginal e esse útero está livre na relação. Aí a gente que viu, né, estudando osteopatia, falou, nossa, isso porque foi dentro de um laboratório. Imagine se fosse numa noite caliente, né? O quanto esse útero poderia se mover. Então é realmente assim para a gente entender essas relações mecânicas, que elas são reais e elas ao mesmo tempo que conforme esse útero se move, ele vai estar passando informações através de toda essa rede vascular, de plexos, que percorre anteriormente as nossas vísceras, que percorre posteriormente a nossa coluna vertebral e se comunica com o cérebro. Assim como quando eu estou constipada, ou eu me inflamei, ou eu peguei um vírus, essas vísceras inflamadas também se comunicam com o cérebro, e esse cérebro estressado, esse cérebro que não dorme bem, esse cérebro que teve um trauma muito grande na infância, ele também vai se comunicar, dando respostas para essas vísceras, tá? Então, só para vocês entenderem um pouco da anatomia e da fisiologia, de como todas essas informações, quando alguém fala para você, olha, tal alimento inflama, né? Se você fizer isso, as constipações podem ser um fator, o estresse, a estagnação, a exposição a frio pode ser um fator que contribui. Então, quando vocês observam e recebem essas informações, eu acho que eu quis ter a intenção de trazer isso e vocês compreenderem como isso funciona mecanicamente, tá? Tanto do órgão se comunicando com o cérebro, como essa via do cérebro se comunicando com o órgão, tá? E quando isso ocorre? Sempre, né? Essas relações, essas informações, elas estão sendo percorridas sempre. Quando vocês meditam, fechem os olhos, se tocam nessa parte neural, que quando você pega nesses nervos, nessa face, nesses músculos e relaxa, a resposta para o cérebro é automática, vocês sentiram? O prazer, o bem-estar, o relaxamento, o bocejo. Então isso é real, você toca, você pensa, você solta, você libera, você muda uma alimentação, você se desinflama, você melhora o relacionamento com seu parceiro, você ganha mais intimidade, o seu corpo relaxa. Você se desinflama inteira. E essas comunicações, sejam ela mecânica do útero e do canal vaginal, seja ela de uma cicatriz, seja ela de um trauma direto ou de um super processo inflamatório do glúten, ou um super processo inflamatório de uma lactose, ou uma desbiose acontecendo, onde nada do seu intestino, ninguém digere e ninguém absorve mais nada, todo mundo parou, não quero mais trabalhar. O quanto tudo isso interfere, tanto mecanicamente quanto
neurologicamente, essa resposta fisiológica, né? E lembrando que é através dessas vias, desses eixos, dessas permeabilidades, dessas movimentações, dessas motilidades, que passa o nosso eixo hormonal. A potência do seu ovário se comunicar com esse útero que libera a progesterona, para que libere o FSH sobe até o cérebro, desce a resposta pelos rins, pelo baço do LH, que vai até o seu ovário. O ovário vai lá, libera a maturidade dos folículos, os folículos crescem. Os folículos crescem, as trompas têm que estar livres, que elas têm que encaminhar dentro da sua pelve. Ela chega até o ovário, puxa o óvulo, traz de volta. Então, quando uma médica vem e coloca a tabela hormonal, é disso que a gente está falando, tá? O ovário cresce de tamanho, libera, tá todo inflamado, um monte de gente amadureceu, aí ele libera só um, a trompa tem que ir lá pegar e ela volta. E a relação tem que acontecer sem dor, com prazer. Aí entra essa outra questão, como que eu tá tudo dolorido, né? Como que eu vou estar liberando todos esses hormônios? E não é só a dor, se eu tô com dor, meu útero não tá livre, ele tá inflamado, ele tá brigando com o intestino, ele tá brigando com a bexiga, ele não consegue se mover. E ele só dá respostas hormonais, vasculares, fisiológicas, de receptores, porque eles se movem. Então, por exemplo, o estômago é um grande órgão excretor de enzimas gástricas. Ele é um músculo, gente, ele é uma grande bexiga. Você come, ele cresce de tamanho. Se ele cresce de tamanho, as células dele se expandem. Dela, tá na hora da gente liberar suco gástrico. É assim que a gente libera, por estímulos de tamanho. A nossa bexiga, ela tem 3 percepções de desejo. Eu cresço uma vez, eu falo para o cérebro, está começando a encher. Então, a gente tem 3 desejos miccionais. Aí ela se distende totalmente, é conforme as células estão totalmente distendidas. Cérebro, é agora! Eu vou explodir. É o nosso desejo de urgência. Então, as nossas células se comunicam com o nosso cérebro, com a nossa fisiologia, com o nosso hormônio, com o nosso nana, através de mobilidade, motilidade, expansão, contração, vascularidade, tá? Se o vaso não tá legal, se o nervo não tá legal, tá todo mundo inflamado, aderido, a bexiga não vai falar mais nada. Ela só vai falar assim, cara, eu tô congelada, tá tudo irritado, você vai fazer xixi o tempo inteiro. Por isso, essa necessidade de querer fazer xixi o tempo inteiro, ela não existe fisicamente. Mas é o que as células lá estão tão desorganizadas que ela vai estar o tempo inteiro apertando o botão. Xixi. Tá? E a mesma coisa para a dor lombar, né? Se esse útero está lá todo contraído, tive uma relação, meu útero não se move. O que esse ligamento vai falar para a lombar? Cara, eu vou estourar. A próxima relação que você tiver, eu vou morrer. É a dor crônica informando as coisas que estão acontecendo, tá? Então, quando a gente fala, a gente entender que você... Sabe aqueles memezinhos dos órgãos se comunicando? A mulher vai no médico, não sei o que lá, e o outro, água, e o outro, comida. É real, é exatamente isso que acontece. Através de quê? Dos nervos espinhais, que são os plexos sacrais, os plexos lombares, que é a galera que percorre a coluna e se comunica com o cérebro, e também as informações viscerais. Quem é o maior cara que manda nela? O vago. Só que o vago tem um problema, ele sai de uma área emocional. Aí acaba com a nossa vida, porque as emoções hoje em dia, quem está emocionalmente controlado, né? Então o vago, por ele sair dessa região emocional, ele deixa as coisas mais complicadas, né? É isso, gente. Próximo slide. Então agora esses artigos vêm justificando tudo isso que a gente tem falado, tá? O primeiro artigo vai falar sobre a influência do microbioma na infertilidade, ok? E o outro artigo vai estar falando de como as medicinas vão auxiliar as mulheres nesses processos. Então, essa revisão aqui literária é bem interessante, tá? Eu vou compartilhar todos esses artigos depois. O que eles afirmam?
que uma revisão feita por 10 anos, que envolve fertilidades e medicinas alternativas. Um dos resultados mais assim positivos é a acupuntura, ela tem um resultado bem legal, tá? Técnicas de terapia manual, próximo slide, também traz assim, tanto o tratamento osteopático como a fisioterapia, porque atua mecanicamente. Quando eu coloco a mão nesse útero e movo ele, e tiro a aderência dele com a bexiga, movo esses ligamentos através do eixo músculo-esquelético. Quando eu coloco a mão na sua tireoide e libero os vasos que estão, quando eu manipulo os nervos que inervam essa tireoide, ou liberações de outras aderências, tanto a osteopatia quanto a terapia manual tem um efeito muito legal quando está associado a aderências, né? Onde essa informação do órgão não se mover adequadamente, do nervo, o caminho do nervo não está fisicamente livre, essas terapias têm um efeito bem positivo, tá? Outras terapias, como eu falei, que é atividade física, acupuntura, o uso da naturopatia e o uso da nutrologia, né? A macrobiota, aquele artigo vem falando de como que a gente desinflamar e a gente permitir com que os nossos intestinos tenham uma capacidade de absorver tudo que a gente come com qualidade, como isso interfere nas nossas potências, né? Desse caminho, seja ele fisiológico, hormonal, de informações inflamatórias crônicas, tá? E o uso da naturopatia. A naturopatia é bem comprovada com o uso de chás, tá? Alguns chás são bem importantes com o uso, e o uso do calor também foi um dos resultados que aquele outro artigo trouxe pra gente. Então, gente, a nossa jornada, vocês viram que ela não é nada linear, né? Ela é uma jornada cíclica, que entender a saúde hormonal e reprodutiva, que começa lá com 11, 12 anos e ela vai até os nossos 30, 40, 50 anos, exige um olhar para além do óbvio, tá? Decifrar esses sinais é fundamental para a gente assumir o controle da nossa própria saúde. Quem são esses sinais? Eu estou digerindo? Eu estou conseguindo tudo que eu comia? Está entrando e está saindo bem? Como que está meu ciclo menstrual, as minhas dores associadas ao ciclo, a qualidade do meu sangue, como que está o meu nível de estresse, a qualidade do meu sono, as dores que eu tenho que percorrem o meu corpo sempre, tá? Meu nível de irritabilidade, oscilação de humor, tudo isso são sinais de como está o nosso nível de saúde. Então não vamos deixar com que eles passem desapercebidos. Eu acho que incentivos como essa da Mari, de trazer informações de várias áreas, é para que vocês aumentem o leque de informação, para que vocês não perdem, né, a capacidade de observar os sinais e não normalizar as pequenas disfunções. Ah, isso eu não como porque eu nunca digeri. Ah, isso eu não faço desde sempre. Ah, minha mãe, minha tia, não é normal. Nada é normal, gente. A gente está aqui para a gente ser pleno, para viver plenamente, para que você seja capaz de comer, de correr, de fazer todas as atividades possíveis, que o seu ciclo menstrual ele venha de uma forma saudável, que não te impeça de trabalhar, que não te impeça de relacionar. Isso é ter uma vida plena. Não vamos deixar aquela coisa, ai, sempre foi assim. Assim, assumir um lugar muito grande, né? Não vamos normalizar as nossas dores e o que não funciona tão bem, tá bom? Sigo à disposição.